Olá! Nesta aula vais aprender mais sobre os vasos sanguíneos. Estás pronto? Vamos a isso! Os vasos sanguíneos têm a função de transporte de sangue com e sem resíduos. Estes podem dividir-se em três tipos: as artérias, as veias e os capilares. Estes ramificam-se em várias estruturas. As artérias ramificam-se em arteríolas. E as veias ramificam-se em vénulas. Estes vários vasos têm dimensões e calibres diferentes. As artérias têm uma maior espessura do que os capilares e as veias. As arteríolas, por consequência, têm uma menor espessura que as artérias. As vénulas têm também uma menor espessura do que as veias. Mas, no final, os capilares são os que têm a menor espessura. Vem agora ver aqui nesta imagem as diferenças entre as artérias, veias e os restantes vasos. As artérias, como podes ver, são as que têm maior espessura. Estas vão se ramificar nas arteríolas que, como podes ver aqui, têm um menor calibre. Estas vão novamente ramificar-se e vão ramificar-se em vasos capilares. Estes têm uma espessura bastante reduzida. Depois disso, começam novamente a aumentar de espessura para as vénulas. E por fim, existem as veias que vão ter uma espessura maior do que as vénulas. Apesar disso, podes ver que as veias não têm uma espessura maior que as artérias. Agora vou-te falar sobre o revestimento das veias e artérias. Estas necessitam de ter diferentes revestimentos de acordo com as suas funções. As artérias transportam sangue do coração para o resto do corpo ou então para os pulmões. Por isso necessitam de ter dentro de si uma pressão maior. Mas, em termos de revestimento, são semelhantes. São ambas revestidas por uma túnica externa. A túnica externa é maior nas veias do que nas artérias. São depois constituídas pela túnica intermédia. Esta túnica intermédia é diferente entre as artérias e as veias, apesar de ter a mesma constituição. A túnica intermédia nas artérias tem uma espessura muito maior do que a túnica intermédia nas veias. Isto garante uma maior pressão na circulação do sangue nas artérias. Por fim, existe a última camada, que é a túnica interna. Esta contacta diretamente com o fluxo sanguíneo. E agora, de que são constituídas estas túnicas que revestem as artérias e as veias? Bem, estas são constituídas por tecido muscular. Mas está aqui a faltar qualquer coisa, não está? Os capilares têm uma única camada de células. Estas células que revertem os capilares são células endoteliais, ou seja, células do endotélio. E então, será que podemos relacionar esta constituição com a espessura das artérias e das veias, também com as suas funções e com a pressão que necessitam de ter? Sim, podemos. As artérias transportam sangue para todo o corpo, por isso têm uma espessura maior. Ao terem uma espessura maior, vão garantir que dentro de si o sangue circula com maior pressão. A maior pressão garante que o sangue consegue chegar com a pressão suficiente aos capilares para ocorrerem as trocas entre as células e o sangue. As veias, como transportam sangue de regresso das células para o coração, estas não necessitam de uma pressão tão grande, por isso têm uma menor pressão, que é também possível devido à sua menor espessura. E por fim, os capilares. Estes têm uma pressão maior do que as veias. Esta pressão é necessária para que ocorram as trocas entre as células e o sangue.
É esta diferença de pressão que vai garantir que o oxigênio passa do sangue para as células e o dióxido de carbono das células para o sangue. Garante também a troca de nutrientes e de resíduos do metabolismo. Então, se nós organizarmos por ordem crescente de pressão, temos em último lugar as veias, por fim a pressão dos capilares, que é um bocadinho maior do que nas veias, e por fim as artérias, que têm a pressão maior. Ou seja, a pressão aumenta neste sentido. E então, como varia a pressão nas artérias? A pressão varia entre dois valores, um máximo e um mínimo. O máximo ocorre quando o coração é contraído. Ou seja, o coração contrai, expelindo o sangue pelas artérias para o resto do corpo. Assim, o sangue vai se manter em elevada pressão até chegar às células. Assim, podemos dizer que esta pressão é a pressão sistólica. É a pressão sistólica porque ocorre durante a sístole do coração. Ou seja, quando o coração contrai. Durante o relaxamento do coração, a pressão é mínima, uma vez que este vai regressar ao coração pelas veias. Assim, a pressão mínima nós chamamos de pressão diastólica. A pressão diastólica ocorre assim durante a diástole do coração. Então, e agora, que tipo de sangue transportam cada um destes vasos sanguíneos? Bem, é fácil. As artérias transportam sangue que sai do coração. Mas, como geralmente é representado nos livros, as artérias transportam sangue vermelho, que é relacionado com a presença de oxigênio. Ora, isto não é sempre verdade. Quando o sangue é transportado para os pulmões, rico em dióxido de carbono, para receber o oxigênio na respiração, este sangue é na mesma representado a vermelho e é transportado por uma artéria. Ou seja, as artérias transportam sempre sangue que sai dos pulmões, tendo ou não oxigênio. As veias, por outro lado, transportam sangue que entra no coração. Mas as veias são comumente representadas por azul, ou seja, com pouco oxigênio. O que nem sempre é verdade, mais uma vez como é o caso do regresso do sangue ao coração nas veias pulmonares. Assim, o sangue entra no coração. Assim, as veias transportam apenas sangue que entra no coração. E nos capilares? Nos capilares ocorre a troca entre as células e o sangue. E o contrário também. Ou seja, este é um local de troca. E neste local existe sangue com muito oxigênio e também com pouco oxigênio e dióxido de carbono. E agora uma questão. Nas veias a pressão é baixa. Mas então, como é que o sangue não volta no sentido contrário se este se mantém numa pressão tão baixa? Para que o sangue não regresse no sentido contrário nas veias, estas são dotadas de válvulas. Estas garantem que o sangue circula apenas numa direção. Ou seja, quando o sangue flui na direção do coração, se houver um estímulo que o faça regressar atrás, tal não acontece devido ao fecho das válvulas. Estas válvulas são constituídas por tecido muscular também. Agora já sabes mais sobre os vasos sanguíneos, as suas funções e características. Boa sorte no teu estudo e até à próxima. Tchau!